Buenos dias a todos. Olá, chicos e chicas. Bem, vamos agora conhecer a literatura espanhola e siglo de ouro. Mira, então assim, acá vou falar em português. Pessoal, o siglo seria século, tá? O século de ouro aqui vou localizar o século, né? 16, final do século 16, e vai se estender até o final do século 17, ok? Então, o que representa aqui século de ouro, siglo de ouro? Lá na Espanha, lá estava acontecendo o auge territorial, ok? Como assim? Os espanhóis eles estavam se tornando um dos desbravadores a uma das navegações marítimas, né? Com busca e sendo localizado, né? Aqui na América, ok? Então nesse período aqui os espanhóis estavam explorando outros continentes. Seria aonde os países latino-americanos hoje falam espanhol justamente por causa desse período aqui. Então como os espanhóis chegaram à América aqui, eles levaram bastante ouro, minério ao território espanhol, ok? Então eles estavam enriquecendo bastante, okay? Diferente da coroa portuguesa que chegaram a explorar o pau-brasil, que hoje é o Brasil, né? E só que o ouro daqui não ia diretamente para Portugal, ia para a Inglaterra devido à dívida que Portugal tinha com os ingleses. Mas enfim, vamos conhecer aqui esse siglo de ouro na Espanha. Mira. Então aqui, literatura espanhola nesse siglo XVI, Renascimento. Então a palavra renascimento aqui seria nascer de novo, começar de novo. Aqui estava acontecendo uma transição, okay? Entre o teocentrismo passando a ser chamado de antropocentrismo. Então aqui, nesse siglo XVI, Espanha construiu seu império e exerce a hegemonia mundial, chegando a 10 milhões e meio de habitantes. Se consagra el absolutismo real, quedando la aristocracia a su merced. La Iglesia tiene un gran poder, pues dispone de casi la mitad de las rentas del país. En Europa, la reforma protestante rompe la unidad católica existente en la etapa anterior, aunque en Espanha apoia el papado. Então aqui, os únicos países católicos lá na Europa, Espanha, Itália e Portugal, ok? Então muitas nações, muitos territórios estavam rompendo com a Igreja Católica, com o Papa, menos, né, a Espanha. Então a Espanha apoiava o Papa até hoje. Por isso que lá é os países bastante católicos, ok? Lá tem a Romaria que acontece todos os anos, Santiago Maior, em Compostela, né, onde está a sepultura de Santiago. Então, eles saem da França, vão até o norte da Espanha, justamente por causa do catolicismo que é bastante viva lá na Espanha até hoje. Então é o seguinte, nesse período aqui, muita coisa estava acontecendo na Europa, ok? Então aqui a Igreja Católica estava tendo um problema, já estava sendo fundada outras denominações, né? João Calvino, Martinho Lutero, eles não aceitavam mais os acordos da Igreja Católica. Então aqui estava tendo uma transformação, nascer de novo. Quando ele fala aqui, se consagra o absolutismo real, quedando a aristocracia. Então aqui, absolutismo real, quando eu falo aqui em absolutismo, eu estou falando de um sistema de governo
em que o poder reside em uma única pessoa, ok? Sem render a outros fatores. Já em aristocracia, seria aristocracia segue o modelo de pensamento de Aristóteles, filósofo Aristóteles e Platão, ok? Então, uma forma de governo, sistema político de governo. Só que vamos focar mais aqui na parte arquitetura. Então, Renascimento e que vai revelar para mim a parte, né, de arquitetura, de pintura. Então, os artistas que aqui nós temos o Greco, né? Então, o Greco ele era, né, um personagem que morava em um país, né, próximo ali à Suíça. Como ele era perseguido, então ele foi para Itália, ok? Lá na Itália ele aprendeu mais coisas, né, com a experiência com outros artistas, e aí ele desenvolveu seu trabalho na Espanha, ok? E um dos seus trabalhos aqui é conhecido inteiro de Senhor Orgaz, que é esse aqui em cima, tá? Então aqui nós temos aqui Santo Tomé, né? E também aqui San Juan, paróquia de Santo Tomé aqui na Espanha, tá? Toledo. Aqui nós temos Santo Estevão e Santo Agostinho, ok? Então aqui no meio vocês estão vendo um milagre acontecendo, e aqui atrás um povo, né, uma comunidade que estão olhando algo, seja um milagre, né? E aqui pela aparência seria o Papa, ok? Então aqui é uma imagem que chama a atenção. Aqui em cima nós temos os anjos, Maria. Aqui embaixo aqui nós temos aqui a figura, ele segurando, né, um lápis, né? Geralmente aqui esses artistas eles tinham muita dificuldade de fazer obra. Por quê? Porque não existia hoje, naquela época, como caneta, né? Com as tintas tudo colocado bonitinho. Você tinha que colocar, as canetas eram de madeira, as tintas eram separadas, então você tinha que pingar o lápis, né, de madeira e escrever. E às vezes a letra não saía muito forte, a tinta não saía forte. Então era muito dificultoso, você tinha que voltar novamente, produzir novamente. Então vamos passar aqui adiante. Literatura nesse século XVI. Aqui foi onde começou o ciclo do ouro, tá? Então o ciclo do ouro começou no final do século XVI. A ideologia predominante é a humanista, que defende a dignidade do homem, a razão como valor supremo e a restauração dos valores clássicos. Em Espanha, dos rasgos renascentistas são, segundo José García López, la nueva valoración del mundo y de hombre no impide la persistencia de tradición espíritu religioso, la coexistencia de popular y local hispánico, con lo universal europeu culto. Como consequência, a literatura renascentista espanhola se pode dividir em profana e religiosa. Então, pessoal, aqui é o seguinte. Quando ele fala que lá a ideologia predominante é a humanista, e tem essa palavra aqui, logia, que seria logia, seria estudo, né? Estudo de quê? De ideias. Quando fala assim, humanista, assim, o que seria uma pessoa humanista? É aquilo que eu defendo uma causa para a sociedade, eu defendo o outro. Eu tenho piedade do outro, eu tenho misericórdia do outro, eu sou contra a violência, o que mais? A criminalidade, o preconceito. Então, o humanista é uma pessoa que tem dó de uma outra pessoa humana, ok? Que luta pela causa de outra pessoa humana. Então, é muito comum um humanista, quem estuda sociologia, quem estuda filosofia,
Então, naquela época, a filosofia era muito forte, né? Estavam presentes nas universidades, os grandes estudiosos, né? Então, aqui, esse período aqui era um período também em que nós tínhamos dois momentos da música. Nós tínhamos a música profana e a música religiosa. Então, música religiosa seria aquelas músicas lírica, canto gregoriano, que eram música voltado para a igreja, ok? E as músicas profana eram música que estava relacionada a sentimentos, sentimento do homem, sentimento da mulher, voltado para o amor, para a guerra, e não tinha nada a ver com a religião. Por isso que era chamado de profana. Então o homem estava meio dividido entre música religiosa e profana. Então aqui vai adiante. La lírica profana está fortemente influída por il petrarquismo italiano, corrente que imita a estética e poeta humanista Francesco Petrarca. E de la obra de Juan Boscan, gran amigo de Garcilaso de la Vega, es introductor del petrarquismo, la lírica castellana, como ya hemos dicho, destaca el poema mitológico Ero y Leandro, Octarima e la Epístola a Mendonça. Então aqui, pessoal, é o seguinte, quando fala assim petrarquismo, eu estou situando aqui o conceito de Francesco Petrarca. Francesco Petrarca vai ter uma linha de pensamento. Então ele é um poeta humanista, estudou o que? Filosofia. Então os filósofos são humanistas. Estética seria aqui um poeta que gosta das coisas bonitas, né? Que gosta de algo assim que chama a atenção. Então aqui ele é italiano, né? E ele também fez bastante obra, realizou bastante obra. Aqui embaixo aqui nós temos um poeta mitológico, Ero e Leandro. Então Ero aqui seria, o que seria poema mitológico? Mito é algo que não pode ser dito como verdade, né? Mas que chama bastante atenção. Então Ero aqui seria uma deusa, né? Deusa do amor. E Leandro aqui seria o jovem apaixonado por Ero, ok? Então Ero faz sentir saudade de Leandro. E Leandro vai, em alguns momentos, né? Já tinha namorado Eron. Okay? Então aqui nós temos aqui, né, a imagem Francesco Petrarca, que vai ser criado o petrarquismo. E nós temos também aqui a música profana, né, religiosa. Então vamos passar adelante. Los poemas épicos medievales dão passo en siglo XVI a los libros de caballerías, novelas entre las que se destaca El Amadís de Gaula. El título a la obra intenta resgatar a amor la princesa Oriana que estava prisioneira já a mediados de siglo. Aparece em cena uma grande variedade de gênero novelesco. La novela morisca, la novela pastoril, la novela bizantina, la novela picaresca. La novela pastoril, la figura y pastor en la novela morisca son gentiles muçulmanes que rivalizan en cortesía con los cristianos. Puede alegar que novela pastoril o la bizantina tiene carácter ideales. La primera novela morisca de la literatura española es la historia de Abencerrare y de la hermosa Jarifa. Se llama novela bizantina de amor y aventura a subgénero, que imita la obra Heliodoro, traducida de grego Terrâneo a Caricre, que relata a aventura imaginária de dois amantes hasta que por fim se encontra. Pessoal, então aqui nós temos aqui alguns poemas
épicos medievais, nós temos aqui um livro que é muito assim, que é muito antigo. Ou seja, muito assim, daí, bastante estudado na Idade Média. Que seria Amadis de Gaula. Então, Amadis de Gaula seria um livro de uma página, ou seja, composto de mais de 50 páginas. Esse livro e vai retratar ali os personagens da Espanha, questão social, questão histórica. Então fala muito de romance, de família, de cultura. Então é uma literatura, é um livro, né, de uma literatura daquela época, ok? Então algumas palavras, quando você vai ler Amadis de Gaula, você vai perceber ali que existem algumas palavras parecidas com o português. Isso porque as variações linguísticas, quando fala variação linguística temporal, a língua vai mudando de um século para outro. Então, às vezes uma palavra passa a mudar de um século. No outro século, às vezes aquela palavra não é mais escrita, não é mais falada. Teve, teve que mudar. É chamado de variação linguística histórica. Então, tem algumas palavras em espanhol, vocês vão perceber quando vocês vão ler esse livro, que está diferente do espanhol atual, ok? Então nós temos aí dentro desse livro nós vamos ter aqui, gente, Las Novelas Pastori, Las Novelas Morisca, Las Novelas Bizantina, Las Novelas Picaresca, ok? Então quando fala novela, que não é novela, seria romance, tá? Então novela em espanhol seria romance. Então existem vários tipos de romance social, histórico, cultural dentro desse livro, que está localizado hoje, né, naquela época seria territórios de, não existia país da Espanha, tem território de Granada, território de Catalã, território de castelhano, ok? Então, língua castelhana seria mesmo espanhol atual, seria o espanhol hoje, ok? Então professor, mas eu posso falar língua castelhana? Os nativos lá da Espanha hoje eles falam isso, tá? Que eles valorizam muito a parte histórica, cultural, mas quem mora na Bolívia, Argentina, é espanhol mesmo, tá? Que a língua que eles adquiriram veio da Espanha. Como são países novos, Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, eles não são países antigos, então é o seguinte, eu não posso falar a língua castelhana, eu falar a língua espanhola. Por quê? Porque os espanhóis quando chegaram aqui exploraram esses territórios, ok? Essas terras. Mas hoje não fala mais região de Castilla, se abre país de Espanha, ok? Então espanhol argentino, espanhol boliviano, espanhol paraguai, espanhol colombiano, espanhol mexicano, ok? Passar adiante. Bien, acá tenemos una actividad en lengua española. Bem, aqui temos a imagem, né? Como já havia dito, vou falar em português. Essa imagem aqui, gente, seria esse Senhor de Ogás, não é isso? Então, foi produzido pelo um autor. Vamos ler a questão? Por lo quadro es visto uma obra muito importante na época a que el autor pertence. Então aqui vocês têm, né, a imagem do autor a qual produz, né, a obra, e ele quer saber aqui o nome desse autor, ok? Então vamos comentar aqui o quadro primeiro. Então esse quadro aqui nós temos aqui de um lado, né, Santo Agostinho e Santo Estevão, e ao lado aqui o Senhor Rogais, ok? Está acontecendo um milagre.
E aqui atrás aqui seria a comunidade, ok? O povo olhando esse milagre. E aqui em cima, Jesus, né? Maria e os anjos, ok? É um retrato que da Idade Média, ok? Situado é, lá na Espanha, ok? Vamos ver aqui, ele quer saber aqui, ó, a quem pertence. Dom Quixote? Não. Letra A. Letra B, Sancho Panza? Não, na verdade aqui Sancho Panza, ele vai estar dentro, né, da obra do livro de Dom Quixote, que Sancho Panza, que seria a obra de Miguel Cervantes, ok? Julio Cortázar? Não. E grego, sim. Então, e grego seria, né, o europeu que foi é, que situou no país da Itália, né? Ele na verdade ele era perseguido. Por que ele era perseguido? Porque ele escrevia muita obra cristã, muita obra da Igreja Católica. Como estava acontecendo a Reforma Protestante, a Contra-Reforma, então alguns autores, alguns artistas não tinham essa liberdade de produzir obras de Jesus, de Maria, de santo. Por quê? Porque a Reforma Protestante ela causou uma guerra na Europa. Então os únicos países católicos hoje seria a Espanha, Portugal e Itália. Então ele teve que se refugiar para um desses países e lá desenvolver seu trabalho e produzir a sua arte. Ele produziu mais arte foi na Espanha. Na Itália ele aprendeu mais com os outros artistas. Então aqui vocês marcariam aqui a letra D, E grego. Vamos confirmar se essa questão, se a letra D. Isto, muito bem. Bem pessoal, estamos chegando mais uma aula aqui, né? Voy a hablar en español. Bien, quiero también agradecer la presencia de cada uno. Hasta luego, adiós. Vuelve a ver. Hasta la próxima. Tchau.